apresentando os dois candidatos à presidência americana nestas eleições, começando do lado democrata, que precisou se reinventar após a desistência de Joe Biden no final de julho. A escolhida foi a vice, Kamala Harris, que pode fazer história se tornando a primeira mulher à frente da Casa Branca. Kamala Devi Harris tem 60 anos de idade, nascida em Oakland, na Califórnia, em 20 de outubro de 1964. Ela é a primeira filha do economista e professor jamaicano Donald Harris e da já falecida biomédica indiana Shyamala Gopalan. O casal se conheceu na Universidade da Califórnia no começo dos anos 60 e participou ativamente da militância pelos direitos civis na região. Formada em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, em Washington, e em Direito pela Universidade da Califórnia, Kamala começou a trajetória como promotora de justiça ainda na década de 90 e logo foi se tornando conhecida por ineditismos na carreira. Em 2002, ela concorreu à promotoria de São Francisco e saiu vencedora com 56% dos votos, passando a ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Em 9 anos na chefia do departamento, Kamala foi vista como uma das responsáveis pela revolução de crimes importantes na cidade, a redução da violência e a criação de uma unidade para o combate contra crimes de ódio. Mas a carreira jurídica ainda reservava um passo maior. Em 2011, Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra procuradora-geral do estado da Califórnia. Na campanha, ela recebeu o apoio de nomes importantes do Partido Democrata, incluindo a então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Como representante estadual, Kamala enfatizou a luta pela reforma da justiça criminal e a proteção ao consumidor. Mesmo já sendo filiada ao Partido Democrata, a procuradora foi contra o posicionamento do presidente Barack Obama envolvendo um caso nacional de credores de hipotecas e conseguiu uma indenização 5 vezes maior do que a oferecida pela defesa. Os caminhos políticos começaram a ser traçados e Kamala passou a ser vista como uma estrela em potencial no Partido Democrata. Apoiada pela veterana Barbara Boxer, ela saiu candidata ao Senado na Califórnia em 2016 e venceu sem dificuldades. Na ocasião, Kamala somou 61,6% dos votos, contra 38,4% da colega democrata Loretta Sanchez. O mandato como senadora californiana também foi inédito. Kamala se tornou a primeira indo-americana a assumir o cargo e apenas a segunda mulher negra na história do Senado dos Estados Unidos. Nos 4 anos como congressista, Kamala Harris se destacou pela defesa de mais restrições ao direito do porte de armas, além da legalização federal da maconha, a legislação para a regularização do status de imigrantes ilegais, conhecida como DREAM Act, e as reformas fiscal e do sistema de saúde americano. A postura combativa contra indicados pelo então presidente Donald Trump para assumir cargos públicos, como o procurador-geral da República Jeff Sessions e o juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, também chamou a atenção do público. O mandato único no Senado foi suficiente para lançar a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2020. Nos primeiros meses de campanha, ainda em 2019, Kamala era vista como um dos nomes mais fortes para conseguir a nomeação democrata, principalmente pelos embates travados contra Joe Biden. Mas o bom começo não se confirmou. A campanha naufragou e antes mesmo da virada do ano, Kamala anunciou a desistência da candidatura, passando a apoiar Biden. Apesar da saída, ela se manteve como um dos nomes de destaque do partido em meio a revoltas nacionais pela morte de George Floyd em Minnesota em maio de 2020. Com Joe Biden em larga vantagem nas primárias democratas, a especulação para a escolha de uma mulher para concorrer como vice na chapa do partido começou a crescer. Em junho, 2 meses antes da convenção, Kamala já era apontada pela imprensa como a favorita para o cargo. A confirmação veio em 11 de agosto e a primeira aparição conjunta foi em um comício no estado de Delaware. Com isso, Kamala se tornou apenas a terceira mulher a concorrer à vice-presidência na história dos partidos democrata e republicano. Já questionado pela alta idade em 2020, Biden chegou a afirmar que Kamala seria capaz de fazer uma ponte com os eleitores mais jovens.
A escolha deu certo e os democratas venceram as eleições contra Donald Trump e Mike Pence. Primeira mulher a chegar à vice-presidência americana, Kamala Harris foi reconhecida como fundamental em diversas conquistas do governo Joe Biden. Ela bateu recorde no total de votos de Minerva no Senado, ajudando na aprovação do ato de redução da inflação e do chamado Plano de Resgate Americano, texto para estimular a economia durante a pandemia de Covid-19. O protagonismo aumentou com a defesa do direito ao aborto após a Suprema Corte reverter a decisão do caso Roe v. Wade, em junho de 2022. Mas Kamala também apresentou pontos fracos. Ela foi escolhida por Joe Biden como czar das fronteiras, recebendo a tarefa de acabar, ou pelo menos diminuir, a crise migratória. Os números de entrada ilegal no país, porém, acabaram crescendo. Kamala foi apontada pela oposição como a grande responsável pelo fracasso na gestão da migração. Segundo a vice-presidente, a culpa é de Donald Trump, que teria pressionado deputados republicanos a não votar projetos de lei no Congresso que resolveriam a questão. Já em 2024, Kamala assumiu o posto de candidata democrata à presidência após a polêmica saída de Joe Biden da corrida eleitoral no final de julho. O chefe da Casa Branca imediatamente declarou apoio à vice e ela rapidamente conquistou o apoio do partido. Só nas primeiras 24 horas de campanha, Kamala arrecadou 81 milhões de dólares em doações, um recorde para o período. Pouco mais de 2 semanas depois, ela anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na chapa. Se eleita presidente, Kamala Harris pode fazer história novamente em 3 diferentes aspectos: a primeira mulher negra e primeira descendente asiática no comando da principal democracia do mundo.